Vamos ouvir agora a professora Rita Tourinho, que versará sobre o tema Serviços Públicos Essenciais e a imprescindível proteção do consumidor. A palestrante, a exemplo da anterior, ostenta um notável e portentoso acervo de conhecimento acerca da atividade administrativa do Estado. Vamos ouvi-la, vamos aprender. Por favor, doutora, tenha a palavra. Bom, só entra o microfone. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar, claro, que também agradecendo esse convite. Para mim é sempre um prazer participar desses eventos, principalmente da plateia, que eu já conheço muitos aqui. Quero agradecer, claro, a professora Josiane e parabenizá-la, não só por esse evento, mas pelo exemplo que ela tem sido para todos nós, na faculdade, no Ministério Público. Eu queria dizer, Josiane, se eu não fosse mais velha que você, eu queria dizer que se eu fosse, quando eu crescesse, eu queria ser igual a você, porque eu acho a Josiane fantástica. Todos que conhecem ela sabem que é uma excelente professora, ela é um excelente membro do Ministério Público, ela consegue conciliar muito bem essas duas tarefas, e além disso, eu sei também, é uma excelente mãe, uma excelente esposa. Então, assim, eu tenho assim, o prazer de ter Josiane não só como colega, mas como uma pessoa que assim, mora no meu coração, a considero também uma amiga que tenho, que adquiri ao longo desses anos. Não só a Josiane, como também meus colegas aqui de mesa, o doutor Olímpio, doutor Solon também, que são meus colegas do Ministério Público, amigos do Ministério Público, né, que o Ministério Público tem dessas coisas também, nós fazemos boas amizades. Parabenizar também a professora Amélia, dizer que a palestra dela foi notável, e eu fiz até aqui algumas observações que nós poderíamos discutir, principalmente com relação à questão da suspensão dos serviços públicos, né, essenciais, também a questão da inversão da prova, né, do ônus da prova, essas questões que foram levantadas que eu achei assim, muito interessantes. Bom, eu vou falar, quando eu disse que ia participar desse congresso, eu contei do Dr. Olímpio ontem, falei, vou participar do congresso que vai ter amanhã. Eu falei, mas o congresso de direito do consumidor, o que você vai fazer assim lá? Quer dizer, não perguntou assim, mas assim, de direito administrativo, mas não. Mas foi quase assim. Eu disse, não, eu vou falar sobre serviços públicos. E foi por isso que a Josiane. Falei, Josiane, teria algumas questões que eu queria debater com vocês nesse viés de direito administrativo. Uma primeira coisa que nós temos que saber é que efetivamente é serviço público. Isso é uma grande discussão, inclusive doutrinária, até mesmo jurisprudencial. Quando nós analisamos, melhor dizendo, a história do serviço público, nós verificamos que o serviço público ele nasceu na França, né, com a Escola do Serviço Público de Leon Deguy, como forma de fundamentar e dar limite à atuação do Estado. Ora, eu tenho que justificar o poder do Estado. Como é que eu justifico o poder do Estado? O Estado atua para satisfazer necessidades e conveniências coletivas. Só que nesse primeiro momento, o serviço público tinha uma visão sociológica. A visão de Leon Deguy, na criação do conceito de serviço público, era sociológica no sentido de que entendia que o serviço público ele era bem empreendido do meio social, ou seja, era a sociedade que demonstrava quais as suas necessidades, quais as suas conveniências, que seriam então classificados como serviços públicos. Na mesma escola de serviço público, Gaston Gese, também adepto da escola de serviço público, também entendendo que o fundamento e limite de atuação do Estado é a prestação de serviço público, mas tinha um conceito diferente. Ele diz, olha, o serviço público não se depreende do meio social, é o Estado que aponta para certa atividade, essa atividade é classificada como serviço público. E é isso que acontece hoje, nos dias atuais, é o que nós verificamos. É o Estado que aponta certa atividade como serviço público. Posso dar exemplo para vocês. Até hoje, até o dia de hoje, o serviço intermunicipal de transporte através de van é considerado uma atividade de transporte clandestina. Só que o Estado da Bahia, há uns 5 anos atrás, criou uma lei que passa a classificar esse tipo de atividade de van, transporte de passageiros de 10 lugares através de van intermunicipal, como serviço público. E vai realizar a primeira licitação. O que é que acontece? Classificou certa atividade, que até esse momento era considerada, inclusive, atividade clandestina, em atividade de serviço público, o táxi. O táxi, que poderia ser um serviço público, no nosso município, ele não é classificado como serviço público. Não tem essa classificação de serviço público, apesar de outros municípios assim adotarem esse conceito. Então, cria esse conceito de serviço público e, obviamente, que a própria natureza do serviço público, ela começa a ser alterada a partir da própria evolução do Estado de Direito.
Então você veja, a primeira fase do Estado de Direito é o Estado liberal. O Estado liberal construído num tripé: segurança, salubridade e tranquilidade. O Estado liberal que não tinha uma interferência muito grande na vida dos administrados. Então aí a noção de serviço público era mínima, porque a atuação do Estado também era muito pequena. Mas só que, com a falência do Estado liberal e a vinda do Estado social, em razão da grande desigualdade social apresentada, o Estado se sentiu obrigado a comparecer, inclusive realizando algumas atividades econômicas, nas quais a iniciativa privada não comparecia ou comparecia de forma deficitária. Então começa a abraçar uma série de atividades como serviços públicos, não só atividades que atendem às expectativas sociais, mas inclusive atividades que até então eram atividades classificadas como atividades mesmo econômicas. Então, há aí podemos dizer, o conceito de serviço público é extremamente dilatado. Só que, o que é que acontece? Quem muito abraça, pouco aperta. E foi o que aconteceu com o Estado. A falência do Estado social, a falência do Estado Previdência. O Estado não tem condições financeiras, não tem respaldo financeiro para a prestação direta desses serviços públicos e, além do mais, se chegou a uma conclusão lógica. O sistema burocrático da máquina administrativa, ele leva ao quê? A ineficiência na prestação de serviços, inclusive os serviços públicos que são serviços de natureza econômica. Então, nós passamos aquela fase do chamado Estado regulador, em que o Estado começa a transferir à iniciativa privada a execução de uma série de serviços públicos, né, através da criação das concessionárias e permissionárias de serviços públicos, e inclusive algumas atividades econômicas que desempenhavam como atividade econômica mesmo, passa também para a iniciativa privada na qualidade mesmo de atividade econômica. E aí nós trabalhamos, e se fala muito, na crise do serviço público, né? Por que a crise do serviço público? Porque aquele conceito inicial de serviço público prestado pelo poder público, sob o regime jurídico de direito público, e para atender necessidades ou utilidades públicas, ele altera. E o serviço público passa a ser desempenhado por particulares, agora não mais sob um regime jurídico de direito público, mas um regime de direito privado derogado por normas de direito público e também ainda voltado à necessidade e utilidades públicas. Mas veja só, mesmo esse Estado regulador, que no Brasil, isso ficou muito claro a partir dos anos 80, início dos anos 90, quando o Brasil chegou a ter no âmbito federal mais de 590 empresas estatais, foi um caos que chegou. O que é que acontece? Mesmo com esse Estado regulador, no qual ele começa a transmitir para a iniciativa privada esses serviços públicos, a situação não fica tão confortável. Por quê? Primeiro, nós temos uma nova crise do serviço público, que é na União Europeia. Foi o que aconteceu na União Europeia. Na União Europeia, qual um dos princípios básicos? Os princípios da livre concorrência. Se é o princípio da livre concorrência, não condiz com tal princípio um país ter determinada atividade econômica classificada como serviço público, que gera uma série de amarras, e outro não, que é aquele atividade econômica. Então, veja bem, começou na própria União Europeia transformar alguns serviços públicos a serem chamados de atividade econômica de interesse público. Ou seja, não é mais serviços públicos, né? Não depende para prestar de uma, digamos assim, discricionariedade do Estado. Porém, por ser uma atividade econômica de relevante interesse público, recebe uma atenção especial por parte do Estado, né? Isso na União Europeia. Obviamente que não é um problema nosso, mas aqui nós questionamos hoje, inclusive, essa questão dos serviços públicos prestados por concessionárias, né? E determinadas classificações de certas atividades como serviços públicos. E o grande questionamento que fazemos e iniciamos é exatamente esse. Isso tem solucionado a questão, isso aí tem levado ao avanço. Nós temos aqui um problema sério que foi colocado pela professora Amélia, a questão das agências reguladoras. As agências reguladoras que foram criadas num modelo excepcional, o modelo das agências reguladoras é bom, é muito bom, ele não funciona. Desde o governo atual, as agências reguladoras foram deixadas de lado, porque o que é que acontece? Queria se criar, nesse cenário novo de prestação de serviço público através das permissionárias e concessionárias, você tem uma agência com independência, porque o grande ponto das agências reguladoras é a possibilidade da direção da agência reguladora ser exercida por pessoas técnicas com mandatos fixos. Ou seja,
sem sofrer influências políticas do governo, que acontece porque vocês estudaram na faculdade que as autarquias elas não têm subordinação à administração direta, que é a relação de vinculação. Mas isso, como eu costumo dizer em sala de aula, isso acontece na matriz administrativa. No dia a dia não acontece. Matriz administrativa, eu comparo sempre o direito administrativo com aquele filme Matrix. Não sei se vocês se recordam, os mais novos talvez não, mas Matrix você tinha uma realidade virtual, que era o que acontecia. Na realidade virtual todo mundo é muito bem, todo mundo é muito arrumado, a cidade é linda e maravilhosa. Mas aquilo era apenas uma Matrix. Na realidade não era nada daquilo. Pois bem, na Matrix administrativa, as autarquias têm independência, mas na realidade não tem. Quem manda e desmanda, na verdade, são poderes políticos. E o que foi que aconteceu com as agências reguladoras hoje? Quando foi encaminhado o relatório da rejeição de contas da Presidência da República, um dos pontos está lá. Um dos pontos é exatamente a questão das agências reguladoras, que hoje nem o quadro diretivo das agências estão completos. Então você veja que foi botado escanteio e isso realmente não avançou. Agora, nós podemos também partir para um outro problema. Qual é a noção de serviço público? Afinal de contas, o que é serviço público? E aí você quem for estudar, vai verificar que você tem conceitos mais diversos possíveis. Tem quem entenda que toda atividade desempenhada pelo Estado é serviço público. José Cretela Júnior tinha esse posicionamento. Eli Lopes Meirelles, que dizia que toda atividade voltada a necessidades e conveniências coletivas, E também conveniências da administração era serviço público. Então, até a Loteria Federal, no conceito dele, era serviço público. Aí você tem uma noção mais reduzida de serviço público, de Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele já entende que para ser serviço público é necessário que haja fruição individual da atividade, ou seja, é uma atividade que pode ser desempenhada pelo poder público ou pelos concessionários, total ou parcialmente sob regime jurídico de direito público, mas desde que haja a fruição individual. Mas o que é o serviço público na Constituição de 88? Como é que está o serviço público na Constituição de 88? Onde está o serviço público na Constituição de 88? O serviço público da Constituição de 88 está no capítulo da ordem econômica. Ou seja, como o serviço público fosse uma atividade econômica no sentido lato. E essa é a posição hoje de alguns doutrinadores. Alexandre de Aragão, Eros Roberto Grau, ex-ministro, tem essa posição, que o serviço público, na verdade, ele é uma atividade econômica no sentido lato, porque está no artigo 175, que é o artigo da ordem econômica. Então, ele tinha esse viés de atividade econômica. Pois bem, veio a Constituição de 88 e veio o Código do Consumidor em 1990. O que acontece? Bom, eu vou ter que dar alguma proteção a esses usuários do serviço público. Eu tenho que proteger os usuários do serviço público, porque, inclusive, o serviço público ele pode ser remunerado pelos particulares. E ele é uma atividade econômica, pelo menos a Constituição disse, porque se colocou o serviço público dentro da ordem econômica. Então, também no sentido lato, ele tem essa natureza. Então, vamos também, através do Código de Defesa do Consumidor, tratar também dos serviços públicos, como fez, e nós vamos abordar alguns artigos aqui rapidamente. Bom, mas em 1995 veio a Lei das Concessões de Serviços Públicos, a Lei 8987 de 95, que tratou do chamado usuário do serviço público. E aí, como é que fica? Eu tenho o Código de Defesa do Consumidor e tenho, por outro lado, a Lei de Concessões de Serviços Públicos. Como é que fica isso aí? Veja só. É possível conciliar? Eu não tenho dúvida disso. Agora, nós temos que ter uma visão bem clara, que o direito do consumidor, ele visa a proteção do indivíduo, enquanto hipossuficiente frente ao poder econômico das empresas, mesmo que eu tenha ações coletivas, mesmo existindo ações coletivas. No direito administrativo, quando nós estamos falando de serviços públicos, nós estamos falando de uma visão do cidadão enquanto membro de uma coletividade, dentro do sistema protecionista mesmo, em que eu tenho que ter serviços que sejam equânimes, serviços que sejam continuados, contínuos, serviços que sejam dotados de universalidade, voltados também à dignidade da pessoa humana. Então, nós temos que verificar e temos que estar atento a esse cenário inicial. E não podemos esquecer, em hipótese alguma, que diferente do direito de consumidor, sem considerar o usuário, que normalmente eu tenho uma relação angular, consumidor-empresa, na verdade, no caso dos usuários de serviço público, eu tenho uma relação triangular. Porque eu tenho o usuário, eu tenho o concessionário, mas eu tenho um poder concedente
que tem um contrato administrativo por trás, e que somente agora, com o modelo de PPP, existem serviços públicos que são subsidiados pelo poder público. Mas, normalmente, os serviços públicos econômicos prestados pela iniciativa privada, eles são remunerados através de quê? Só e exclusivamente de tarifas pagas pelo usuário, salvo os fundos alternativas de receitas que podem acontecer. Então, esse cenário é um cenário que a gente não pode perdê-lo de vista. E daí, professora Amélia, que eu digo, a dificuldade que às vezes nós temos de tornarmos práticas determinadas atuações quando estamos diante dos concessionários de serviços públicos, e a professora Joséane já se deparou com algumas situações dessa natureza. Bom, então no artigo 3º, nós temos primeiro o conceito de fornecedor, não é isso? Obviamente, por esse conceito de fornecedor, nós teríamos a administração pública aí, mas se bem que não nos interessa nem isso, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Ora, o Estado, enquanto Estado, como pessoa jurídica de direito público, dificilmente presta serviço público dessa natureza de ser abraçado pelo Código do Consumidor. Por quê? Porque além de eu ter a figura do consumidor, do fornecedor, eu tenho que ter o serviço. E o serviço, ele pressupõe atividade mediante remuneração. Então, por exemplo, os serviços públicos prestados gratuitamente, né, serviço de saúde, a nossa faculdade, ela não estaria, a princípio, sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, porque não existe essa relação de remuneração. No caso da administração pública, hoje, o que nós temos ainda prestando serviços públicos é na administração indireta, mas normalmente através de ente dotado de personalidade de direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista. Exemplo aqui no estado da Bahia, a Embasa, com serviço de fornecimento de água. E digo mais, vou mais além. A Embasa até hoje não foi privatizada em função daquela discussão que era serviço público estadual antes da Constituição de 88, para ser municipal. Existe uma dificuldade prática na questão dessa transferência através do contrato de concessão. Porque se não tivesse esse empecilho, se fosse um serviço estadual, eu não tenho dúvida que esse serviço já teria provavelmente também sendo prestado pela iniciativa privada. Pois bem, então essa é a questão do enquadramento. Sou eu que mudo, né? Peraí, calma. Essas tecnologias são péssimas. Consegui. Bom, aí vem... São direitos básicos do consumidor. Aí vem aqui, artigo 6º, inciso 10. Adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. Eu estou de costas aqui, mas não se preocupe não. Abacaxi, como você sabe. Vamos lá. Adequada e eficaz. Quando eu fui olhar alguns trabalhos sobre direitos do consumidor, eu vejo que a adequação, nesse caso, seria a prestação, digamos assim, eficaz, a boa prestação do serviço. E a eficácia é a prestação propriamente dita. Para isso eu presto o serviço é eficaz. Agora ele pode ser eficaz e não ser adequado. Eu estou prestando de forma inadequada. E aqui nós temos vários exemplos, professora Joséane, que nós já lutamos horrores, que são os nossos esqueletos do armário, chamado ferry-boat, né? O serviço de ferry-boat é um serviço que ele, nesse conceito aí, ele é um serviço inadequado. Ele pode até existir, ele existe. Ele é eficaz nesse sentido de existência, dele é prestado. Mas ele não é adequado. Mas vamos lá. Mas aí foi mais além e o Código de Defesa do Consumidor traz esse artigo que é especificamente, veja só, é ligado exclusivamente à questão dos serviços públicos. Aí diz, os órgãos públicos por si ou por suas empresas, concessionários, permissionários, sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços, aí vem, adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Serviço adequado. Ora, dentro dessa questão do Código do Consumidor, a gente vê que serviço adequado é esse que é prestado, é bem prestado, né? Ou seja, que não existe a sua falta, que ele é prestado a tempo, que ele é prestado da forma determinada. Mas veja bem, eu tenho um conceito de serviço adequado também no artigo 6º da Lei 8987 de 95. E olha que o conceito de adequação na 8987 é bem mais amplo. Olha o que diz o artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Veja que o conceito de adequação que veio na Lei 8987 é mais amplo do que o próprio conceito de adequação que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, quando eu falo em serviço adequado, tratando, no caso, das leis de concessões, eu estou falando num serviço que supre todas as outras qualificadoras trazidas no Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos lá. A lei falou do serviço público adequado e eficiente. Aí nós vamos para o conceito de eficiência. O que é eficiência? Veja só. O conceito de eficiência, o princípio da eficiência, ele foi trazido para a Constituição Federal com a reforma administrativa 19 de 98, certo? Que trouxe a emenda constitucional, 19 de 98, que foi a reforma administrativa que colocou o princípio da eficiência no artigo 37 caput. E quando colocou o artigo 37 caput, o princípio da eficiência, houve também a alteração do artigo 37 para um artigo que a professora Amélia falou, que foi essa: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especificamente as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Isso é uma coisa que efetivamente nós não temos, que não foi introduzido por lei. E detalhe, poderia ter sido suprido. Agora é que nós estamos pegando, professora, alguns contratos de concessão e que está tendo essa questão de avaliação. Nós estamos até, toda vez que o Ministério Público é demandado na nossa área, inclusive de patrimônio público, nós temos pedido que os contratos tragam essa qualificação do serviço e faça uma remuneração variável. O que é uma remuneração variável? Se ela teve um bom desempenho, poderia ter uma remuneração maior, no caso das PPPs, né? Ou uma remuneração menor. No caso, por exemplo, a concessão da Estação da Lapa. A Estação da Lapa hoje, ela está funcionando através de um regime de concessão. Foi o que eles fizeram. Eles estabeleceram exatamente esse controle de qualidade, com avaliações periódicas, com uma empresa contratada para tal, e vão ser estabelecidas multas à própria concessionária, caso ela não atinja o limite de qualidade determinado. Quer dizer, isso é uma forma que pode ser feita. Então, a falta de lei regulamentando essa situação não impede, eu quero dizer, a administração pública, se quiser, se tiver vontade política, de buscar em outras formas essa qualidade exigida. Agora, veja só, a questão da eficiência também, quando o professor Diogo de Figueiredo, que é um administrativista, ele diz que quando você está na parte da eficiência, você está na lógica do racional, que é diferente da lógica do razoável. Em que sentido ele diz isso? Por exemplo, se eu vou classificar ou não determinada atividade como serviço público, isso eu estou na lógica do racional, do razoável, que eu não posso ter um controle, né, porque é uma discricionariedade da administração pública. Por exemplo, o Estado da Bahia qualificou, como eu falei para vocês, o transporte de 10 lugares através de banco como serviço público. Alguém poderia obrigar que essa atividade fosse qualificada como serviço público pela administração estadual? Não. Mas a partir do momento em que ela qualifica, eu entro com a lógica do racional, que aí eu vou para a eficiência. É saber como é que esse serviço está sendo prestado. Se esse serviço está sendo prestado de acordo com o que é determinado pela lei, pelo contrato, pelas normas regulamentares com relação ao mesmo, certo? Nós estaríamos aí na lógica do racional e estaríamos aí na questão da eficiência. Mas vejam só, mesmo essa eficiência e mesmo essa demanda ao Poder Judiciário, cobrando essa eficiência do serviço público, ela tem uma certa limitação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso garantir que não é eficiente você ter, por exemplo, um transporte coletivo que passe em 10 pontos de ônibus e que fique 300 horas para chegar no seu destino final e muitas vezes pontos que não tem nem demanda, mas está lá, ele para em cada ponto daquele. Ou então eu tenho que ter uma linha que, na verdade, pelo tipo da evolução, aquela linha não se justifica mais. Eu posso pedir ao judiciário
demandando, alegando essa eficiência, alegando essa lógica do racional, que faça alteração da prestação daquele serviço, buscando a melhor eficiência na sua prestação, que vai atender melhor aos usuários e atender, inclusive, ao que diz o direito do consumidor, dizer o seguinte: olha, o serviço não é eficiente, eu tenho como mostrar aqui num quadro, com técnicos de altíssimo nível, que isso pode ser alterado. O judiciário tem uma limitação de atuação. Por quê? Porque isso está, como eu falei, com um contrato administrativo por trás. Um contrato administrativo que tem o que a gente chama de equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E esse equilíbrio não pode ser quebrado. Por quê? Porque o que é que mantém a concessionária? É o pagamento de tarifas. Então, quando nós vamos mexer num contrato de concessão, nós temos muito pouco que mexer para restabelecer o equilíbrio, porque só temos duas formas de restabelecer o equilíbrio: aumentando tarifa ou majorando o prazo de concessão. Não tem, você fica muitas vezes travado. Então, esses contratos de concessão de serviço público, inclusive pagos somente com tarifas, né, pelos usuários, eles acabam travando esse contrato, travando essa relação, e o que acaba desaguando em consequências, muitas vezes, desastrosas para a coletividade. Vocês vejam aqui, o que foi feito agora nessa última licitação de transporte coletivo de Salvador. Eles não estão mais licitando linhas, eles estão licitando bacias. Bacia tal, mas por quê? Porque se ele licitar a linha, a administração fica presa naquela linha. Então, mesmo que você diga que aquela linha é eficiente, para a administração alterar aquilo ali é complicado, porque tem um contrato administrativo que ele se vinculou através daquela situação. Enquanto que, se eu trabalhar com bacia, eu não trabalho com linhas, eu posso ter uma mobilidade maior da empresa dentro daquela bacia, entendeu? Então, são mecanismos que têm que ser criados no sentido de tentar, digamos assim, conciliar o direito do usuário com essa relação que está por detrás, essa relação contratual da administração pública com os chamados concessionários. Mas vamos lá. Aqui no artigo 22 também, nós falamos também em serviços adequados, eficientes, seguros, que é a questão da segurança, sem riscos para a coletividade, e aqui nós poderíamos destacar um trabalho da professora Josiane, que foi no caso da Fonte Nova, e as dificuldades que temos da atuação, professora. Professora Josiane, graças a Deus, tinha ingressado com a ação civil pública, falando do estado, né, de conservação da Fonte Nova, e eu, inclusive, tinha inquérito civil, que depois a gente até discutiu, em que se deixou muito claro que existia uma obra que era necessário R$700 mil na época, para fazer uma obra, mais ou menos. Eles gastaram 40 e poucos mil reais numa pintura e abriram a Fonte Nova e liberaram. Nós estamos com um problema agora que todos vocês que prestem atenção, inclusive da área do consumidor, que é o Centro de Convenções. Eles fizeram um contrato emergencial, e nós temos um relatório do engenheiro que foi estruturalista do Centro de Convenções, que diz que só aquele contrato emergencial eles não podem reabrir o Centro de Convenções, que não tem segurança nenhuma. Tem que fazer mais obras para poder reabrir somente o Teatro Iemanjá e depois realizar novas obras para poder liberar o Centro de Convenções como um todo. Nós até fizemos a recomendação exatamente nesse sentido. Mas veja só, são outras situações de segurança que são claras e o Estado às vezes não dá. E detalhe, você procura muitas vezes o Estado e eles olham, sinto muito, nós não temos orçamento. É o que dizem. Não existe orçamento para a realização dessa obra. Então não abra, né? Não disponibilize ao usuário. Outra questão também que foi colocada aqui pela professora é a questão dos serviços essenciais. Quando os essenciais, eles têm que ser contínuos. O que são serviços essenciais? Bom, procurando verificar o que são serviços essenciais, nós podemos utilizar como referência, por exemplo, a lei de greve, que traz aqui no artigo 10 da lei 7783 de 89, são considerados serviços ou atividades essenciais. Eu peguei e enumerei algumas que são serviços públicos: tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustível, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto e lixo e telecomunicações, certo? Esses serviços são serviços essenciais. Pelo Código do Consumidor, como bem falou aqui a professora, eles são, vamos voltar aqui, eles são essenciais e devem ser contínuos. O que é serviços contínuos? Não podem sofrer solução de continuidade, não podem ser interrompidos. Porém, vocês sabem, a professora também falou aqui, que veio o artigo 6º da lei 8987, diz:
não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação emergencial ou após prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica ou segurança das instalações e por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Veja só, a questão de se não ter nenhuma dúvida que se não tiver possibilidade técnica e de segurança das instalações, obviamente que eu não vou prestar o serviço. A grande questão que fica seria no que diz respeito ao inadimplemento e à suspensão desse serviço público. Veja só, eu quero dizer que no âmbito administrativo nós já evoluímos bastante. Primeiro, é que não há na Constituição Federal, e hoje nós falamos isso reiteradamente, um interesse público que esteja na Constituição acima de interesse privado, certo? Nós temos os direitos fundamentais estabelecidos no artigo 5º. Então, você não pode, a priori, dizer que todo o interesse público ele está acima de direitos privados, né? Ou seja, essa questão de atendimento de interesse público deixou de ser, há muito tempo, uma carta em branco dada à administração pública para que toda e qualquer situação diga, não, peraí, isso aqui nós vamos fazer em razão do interesse público. Não é mais assim. O que é que hoje se coloca? Que devem ser sempre ponderados utilizando-se o princípio da proporcionalidade, os interesses que estão naquela situação, envolvido na situação prática. Ou seja, qual é o interesse privado que eu estou sacrificando e qual é o interesse público que eu vou satisfazer com aquela medida. Então, por exemplo, nós temos decisões reiteradas favoráveis à não suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, colocando o quê? Que a dignidade da pessoa humana em determinada situação, ela está acima de qualquer outro interesse que esteja no outro pêndulo da balança, certo? A questão de um caso que apareceu no Fantástico, depois foi divulgado, cortaram a energia elétrica de uma casa onde tinha uma pessoa que era mantida através de aparelhos. Essa pessoa veio então a falecer. Isso poderia acontecer? Não, jamais. A nossa universidade lá, nossa faculdade, na Faculdade Federal, não pode suspender a luz ali, porque você tem uma essencialidade do serviço. Então, obviamente, que deve existir sempre essa ponderação, lembrando que interesse público não pode ser tido como interesse distanciado de interesses privados. Não. Qualquer situação se faz necessário que haja a colocação nos dois pêndulos da balança dos interesses que estão em jogo para saber qual é o que, naquela situação prática, deverá prevalecer. Agora, por que foi colocada essa questão do inadimplemento do usuário como possibilidade de suspensão do serviço? Por uma questão muito simples. Muitos dizem, não deveria ter sido colocado, porque se o concessionário não está recebendo o que deve, o que é devido, ele pode judicialmente buscar esse pagamento, mas a gente não pode perder de vista que nós estamos falando de contratos que são mantidos com pagamento de tarifa. Quando os usuários deixam de pagar, isso tem um impacto imenso na questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, isso a gente não pode perder de vista. Então, isso foi colocado na lei, não foi porque isso foi pura e simplesmente para proteger o concessionário, foi também pensando no poder público. Porque, bom, então ele não vai receber, vai acionar a justiça, vai ficar 600 anos, o contrato desequilibra de imediato. Isso vocês sabem, desequilibrando o contrato, quem sofre as consequências? Quem sofre a consequência, eu tenho certeza, são os usuários do serviço. Bom, com relação, já estou terminando, né? Falando super rápido hoje, né? Mas, enfim, nós vamos terminar. Bom, o parágrafo único do artigo 22 diz, nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e reparar os danos causados na forma prevista nesse código. Esse dispositivo, ele chega a ser inocente. Eu olho para ele, chego e vejo assim um anjinho voando. Porque compelidas de cumpri-la não é tão simples quanto parece. Eu posso, o professor José pode entrar com ação buscando que haja cumprimento de uma obrigação? Pode, mas muitas vezes as obrigações não são cumpridas pelos concessionários, porque nós estamos diante de uma obrigação por trás desse contrato que caberia ao poder público e o poder público não cumpriu essa obrigação. Exemplo, ferryboat, vamos falar do ferryboat novamente. Existe lá dizendo que a concessionária tem que fazer a docagem do ferryboat, ou seja, tem que tirar o ferryboat e tem que fazer todo o serviço de manutenção preventiva, para que não esteja todo dia o ferryboat parando no meio do mar, não saindo. Mas só com um pequeno detalhe, quem tem que dar o local para se fazer essa docagem é o Estado da Bahia. O Estado da Bahia diz que simplesmente não dispõe desse local para fazer essa docagem. Então não pode fazer o serviço. Sabe qual foi a solução encontrada? As embarcações vão ser levadas para Curitiba.
para fazer em Curitiba. Ora, isso vai ter uma alteração, isso não vai levar, claro, ao descumprimento da prestação de serviço? Claro que vai levar. Aí você vai para a concessionária e a concessionária, mas peraí, vocês estão falando comigo, mas do poder público, que tinha lá a obrigação do poder público. Aí você vai para o poder público, sim, mas não tem espaço aqui, a gente não tem orçamento para adquirir um espaço. E fica por isso mesmo. Mesma coisa a questão dos terminais, dos ferry-boats, que é outro problema que leva a uma série de atrasos. Então, veja só, a questão de compelir a cumprir essas obrigações, vejam vocês que é complicado quando a gente está falando de serviço público, porque a gente não pode perder de vista, e nada nos deixa de perder de vista, que é uma relação triangular. Com relação à reparação dos danos, como já foi falado aqui, a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, certo? Inclusive mais ampla até do que do Código do Consumidor, porque ele tem obrigação não só com relação ao usuário do serviço, mas com relação a terceiro também, né? Havia uma divergência a princípio do STF, mas isso já foi resgatado, ou seja, o concessionário ele tem obrigação objetiva com o usuário, responsabilidade objetiva com relação ao usuário e também com relação a terceiros, por exemplo, não só no ônibus, não só quem está dentro do ônibus, mas também o que esteja dentro de um carro. Outra coisa, a questão da responsabilidade de terceiros, que pode ser alegado no Código do Consumidor. No caso, por exemplo, do transporte, isso é muito relativo, porque se eu estiver dentro do ônibus e o ônibus bateu e foi causado um dano, ele não pode arguir que foi o carro que bateu no ônibus, ele é obrigado a me indenizar. Então, na verdade, você acaba tendo uma responsabilidade objetiva em razão do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz que os prestadores de serviços públicos têm responsabilidade objetiva, inclusive quanto concessionários e permissionários, até mais ampla do que o Código de Defesa do Consumidor. A professora falou aqui também, rapidamente, a questão da inversão do ônus da prova. Existe, no meu sentir, ele não pode, a administração pública algumas vezes se beneficia da inversão do ônus da prova, a administração pública, quando se entra com ação contra ela em algumas situações, argumentando a questão da presunção de legitimidade dos atos administrativos, dizendo como se presume que os atos administrativos são praticados de acordo com a lei. Toda vez que você demandar para a administração pública, a administração pública demandar contra a pessoa, que é isso pior, se ela demanda contra alguém a administração pública, eu que vou ter que provar que não cometi aquele fato. Nas multas de trânsito é exatamente assim, não é? Nós recebemos a multa e nós que temos que provar que não cometemos a infração. Aí se questionou, isso aí também poderia ser aplicado às concessionárias. Ou seja, a concessionária entra com ação com o usuário, ou de serviço de telefonia, por exemplo, e aí você que tem que provar. Já foi dito que não é assim, porque nós tratamos até disso em sala de aula, porque a presunção de legitimidade, no caso das concessionárias, não pode ser equiparada à administração pública, porque ela tem uma série de limitações, ela tem a questão econômica, ela explora a atividade, mesmo que caracterizada como serviço público, mas com viés econômico, certo? Então, eram essas assim, as ponderações que eu tinha para fazer, e eu quero dizer o seguinte, eu acho que a gente vive um momento, já falando assim, final, como a professora falou, que nós temos que repensar muita coisa no nosso país, né? Repensar, inclusive, com serenidade, inclusive, o que efetivamente cabe ao Estado. Qual deve ser a função do Estado? Isso tem que ser repensado. Agora, repensado isso sem demagogia populista, certo? Porque não adianta pensar num Estado gigantesco que não satisfaz necessidades básicas. E nós não podemos esquecer que nós vivemos num país em que os serviços públicos fora os essenciais, fora esse de natureza econômica, que esse até nós usamos, mas os serviços públicos normais, eles não são utilizados pelas pessoas que ocupam determinada parcela de poder. Por exemplo, eu estava me lembrando ontem, o transporte coletivo. Todo mundo vai para a televisão, o governador disse que vai construir o metrô, que vai ser maravilhoso, o prefeito fez o transporte, vai fazer um BRT, não sei o quê, mas ninguém usa transporte. Eles não usam, porque quando eles assumem o cargo, qualquer cargo que você tem, a primeira coisa que você tem é um cargo à disposição. Você não usa nem o seu. E isso não é só no âmbito da administração pública. No judiciário, quando você se torna desembargador, e no Ministério Público, quando nos tornamos procuradores, o carro vai levar e pegar em casa. Quer dizer, é um estímulo realmente que você utilize serviços públicos de transporte. Quer dizer, até o carro é disponibilizado. Então, assim, eu acho que a gente teria que mudar uma série de conceitos para que houvesse realmente uma
uma melhora nessa prestação de serviço público. Agora, eu tenho dito isso para os meus alunos e digo diariamente, eu acho que hoje nós estamos atravessando um momento histórico do país, um momento histórico. Quem está vivendo no país, nós nunca vivenciamos. E eu acho que vocês têm tudo para ter um futuro bem diferente do que o que nós tivemos na nossa época. Não porque vocês sejam diferentes de nós, não, porque nós acreditávamos em um futuro melhor, nós acreditávamos em uma administração pública mais justa, nós acreditávamos num Estado mais democrático, num Estado menos corrupto, nós sempre acreditamos nisso, e agora que nós estamos vendo uma luz no fundo do poço. Eu estava dizendo, nós estávamos falando sobre a Operação Lava Jato, eu sou entusiasta da Operação Lava Jato, sabe por quê? Porque eu já entrei com milhares de ações e já vi decisões ridículas dadas em prol de agentes públicos, de pessoas que detêm poder econômico, e nós, inclusive quem está na área do consumidor também já percebeu isso. Então, quando você vê que hoje você tem medidas judiciais que estão sendo aplicadas a essas pessoas que nós jamais pensamos que seriam atingidas, que estavam livres de tudo isso, claro que isso nos dá uma certa esperança. A gente estava conversando aqui, pode ter erros judiciais, não sei, pode ser que existam erros, mas se existirem, não tem problema. Primeiro, como foi até o Olívio que falou, que são erros cometidos no sentido de acertar. E se mesmo assim erros são cometidos, pelo menos a gente está vendo que existe hoje um patamar de igualdade, porque diversos erros judiciais já foram praticados contra a população pobre, sem possibilidade de defesa, pessoas que ficaram presas há anos e anos, com já a pena vencida, sem ter ninguém para pedir ao juiz de execução que libere essas pessoas. Então, nós vivemos agora, pelo menos um período, em que essas coisas começam a ser questionadas e que nós verificamos que pode ser um novo lado da moeda. Então, eu espero que vocês, todos aqui presentes, né, que eu estou vendo que a maioria aqui são jovens, que vocês saibam aproveitar isso e que nunca se deixem levar, né, por distorções que sejam voltadas a atendimento de interesses meramente pessoais. Sempre busquem o caminho de vocês para atingir seus interesses próprios, mas nunca esqueçam do próximo que está do seu lado, daquela pessoa que você às vezes passa, vê, mas não enxerga. E boa sorte para todos.